ao meu canal. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Nesse vídeo eu vou deixar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E hoje devemos saber que a graça de Deus, ela é gratuita. A salvação é de graça. E precisamos ter a certeza da nossa salvação. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Você tem certeza da sua salvação? Olha o que diz aqui na carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 9, diz assim: se você disser com sua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Paulo agora diz que a boa notícia, ou seja, o Evangelho de Cristo, de como a pessoa é aceita por Deus, vale para toda a raça humana, independente do gênero, independente da nacionalidade, independente da classe social, independente da cor de pele. A salvação a qual Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, é para toda a raça humana, é para todos. Como a pessoa é aceita por Deus, todas as pessoas que Deus ele criou sua imagem e semelhança, é aceita por Deus quando ela aceita a Jesus. A Bíblia diz que aquele que aceita o Filho, aquele que recebe o Filho também recebe o Pai. Se você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você também recebe a Deus, porque Deus, ele é o Pai de Jesus. Foi Deus que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Não foi o mundo que amou a Deus, mas foi Deus que amou o mundo. Sabe por que Deus ele enviou Jesus? Foi porque Deus ele amou o mundo. Foi porque Deus ele ama o mundo. Quando eu falo de mundo, eu estou falando na questão das pessoas. Então, quando Deus enviou Jesus, foi para Jesus cumprir um propósito na terra, morrer pelos nossos pecados, ir para o Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Então, todas as pessoas que estão aqui na terra têm um propósito. Toda pessoa que está na terra hoje, no século, no tempo atual, tem um propósito. Você que está me ouvindo, você tem um propósito. Você que vai ouvir a minha voz, você tem um propósito, porque Deus, ele determinou um propósito debaixo do céu para cada um. Então, Jesus, ele aceitou a missão
Jesus, ele aceitou o propósito. A Bíblia diz que a salvação, ela é dada por Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo 9. Se você disser com sua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Você precisa confessar a Jesus que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Você confessa para sua namorada que ama ela. Você confessa para o seu esposo, para o seu namorado que ama ele. Você confessa para alguém que praticou o pecado. Você confessa para alguém que saiu para beber. Você confessa para as suas amigas, os seus amigos, sobre a sua vida particular, sobre a sua vida nessa terra. Mas agora, será que você confessou a Jesus que você quer viver para Ele nessa terra? Será que você confessou a Jesus que Jesus morreu pelos seus pecados e que você não é merecedor de ir para o céu? E crer com o coração. A palavra crer é acreditar, ou seja, quando você confessa e você acredita que Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, você recebeu a tua salvação. E a salvação é dada por Deus, e a salvação é desenvolvida pelo Espírito Santo habitando na nossa vida. Uma coisa é a pessoa receber a salvação, outra coisa é a pessoa se manter salva ou salvo. Por quê? Porque receber a salvação é uma coisa. Quando eu, Pedro, me batizei nas águas para a remissão do pecado, eu recebi a salvação de Deus. Mas quando eu fui buscando a Deus, quando eu fui renunciando o pecado, renunciando a bebedeira, renunciando a prostituição, aí é se manter salvo. Porque existe pessoas que aceitou a salvação, mas continua no pecado. Existe pessoas que se batizou nas águas, mas continua no pecado da prostituição. Existe pessoas que vai para a igreja, que louva na igreja, que busca Deus na igreja, mas ainda continua xingando palavrão, ainda continua bebendo uma cerveja. É pessoas que recebeu a salvação, mas não é salvo continuamente. Então, para você ir para o céu, você tem que abandonar a prática do pecado. Para você entrar pelos portais do paraíso, você tem que largar a amante, você tem que largar o amante e ser homem e mulher e ser homem de uma mulher só e ser mulher de um homem só. Para você entrar nas portas do céu, você tem que parar de beber cerveja e uísque e beber
e só tomar santa ceia. Para você entrar no céu, você tem que parar de xingar palavrão, porque Deus vai purificar a boca suja e apenas dar glória para Deus, apenas adorar o Senhor. Lembra de Isaías: eis que eu sou um homem, Senhor, de lábios impuros. Quando o anjo tocou no boca suja, aí Deus disse: profetiza, porque arabacel abassa. De irmão, aprenda, não tem como jorrar duas fontes. Não tem como jorrar duas fontes. Ou você é de Deus, ou você é do pecado. Ou você é de Deus, ou você está vivendo para o inimigo das vossas almas. Não adianta, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a um e aborrece o outro, ou você ama um e odeia o outro. Não tem como servir a Deus e servir o diabo. Não tem como servir a Deus e servir o mundo. Não tem como viver em santidade e ao mesmo tempo viver no pecado, porque você precisa servir apenas um Deus. Amém? Então, a salvação está no relacionamento com Jesus Cristo. Se você diz que é salvo, mas você não tem um relacionamento com Deus, você não é salvo, você está apenas sendo convencido pelos teus sentimentos enganosos, porque o coração do homem é enganoso, o nosso coração é enganoso. Eu não posso dizer que tenho Deus apenas pelo meu sentimento. Eu tenho que provar que tenho Deus tendo uma vida reta, tendo uma vida santificada. Eu tenho que provar que tenho Deus vivendo uma vida de obediência a Deus, vivendo uma vida de comunhão com Deus, porque não adianta ser famoso, não adianta ter nome, não adianta ter visibilidade na internet, não adianta, irmão, você ser famoso, mas você está perdendo a sua alma. O que adianta você ganhar o mundo todo, mas a tua alma está indo para o inferno? O que adianta você ter várias mulheres, mas a tua alma está indo para o inferno? Aleluia. Então, você precisa ter a certeza da salvação. Um cristão é uma pessoa que confia em Jesus como o seu Salvador. Então você precisa confiar em Jesus como seu Salvador. Confiar não é falar de boca para fora. Confiar é entregar e esperar. Você confia realmente em Deus? Ou você é um tipo de pessoa que quando tem tudo, quando tem bem material, quando está ganhando bem, você é um tipo de pessoa: Deus é comigo, eu confio em Deus. Mas quando está no deserto, quando você perde as coisas, quando você está na prova, você perde a confiança em Deus. Então, você precisa confiar através das suas ações. O novo nascimento não é pelos próprios esforços. A salvação não é pelos seus esforços. A salvação é pela graça de Deus.
A Bíblia diz em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pelo teu esforço, a salvação não é pela tua obra. Só porque você está fazendo a obra na igreja, não quer dizer que você está salvo, porque não adianta agradar o pastor, mas não agradar a Deus. Não adianta você agradar a igreja, mas não agradar o dono da igreja. Não adianta você fazer atividade na igreja, mas você não viver para Deus quando ninguém está vendo, porque Deus sabe quem são os dele, Deus conhece quem são os dele. Então para de brincar, toma vergonha na cara, se arrepende dos teus pecados, pede para Deus salvar a tua alma do inferno, porque ainda dá tempo. Amém, meus irmãos? Então, a salvação, ela é desenvolvida pelo Espírito Santo. Você precisa cumprir o batismo nas águas.